Boa noite, meus queridos. Queremos, nessa oportunidade, conversar um pouco com os irmãos, cumprimentar os queridos que estão aí nos acompanhando via internet, para que Deus possa abençoá-los também na noite de hoje. Queridos, eu queria convidá-los a abrir sua Bíblia, João, no capítulo 11, Evangelho de João, no capítulo 11. Embora nós vamos ler apenas um versículo, uma frase, nós queremos, de uma forma, extrair dela algo para esse nosso coração, quando chegamos na quarta-feira, a fim de buscar a presença de Deus em oração, mas também sermos desafiados a meditar nessa palavra. João capítulo 11, no versículo 35, nós encontramos uma expressão que todas as vezes que nós brincamos com esgrima bíblica e pedimos que alguém fale um versículo, todo mundo lembra desse versículo, Jesus chorou. É o primeiro que todo mundo fala, chega a ter até uma disputa entre aqueles que estão, porque sabe que é um versículo muito fácil de ser gravado. Mas nesta afirmação, queridos, nesta expressão que João coloca, narrando um fato do choro de Jesus no momento em que ele está indo em direção ao seu amigo que estava morto, ou da família que estava ali enlutada, ele registra esse fato, mostrando algumas realidades que nós, como cristãos, precisamos abraçar e precisamos perceber e ver. Naquele momento, quando Jesus toma conhecimento da enfermidade do seu amigo Lázaro, o versículo 33 diz que ele se conturba, ele fica um tanto quanto inquieto, ele se torna, naquele momento, ele fica abalado, e no momento seguinte, quando vem a notícia da partida, então, este momento, ele chora mostrando a sua humanidade, chora mostrando que ele tinha esta possibilidade de expressar a sua emoção com a dor da perda de um amigo, da perda de alguém muito querido. E Lázaro, como a Bíblia narra, era seu amigo. A Bíblia faz essa narrativa mostrando o milagre que acontece na ressurreição de Lázaro, mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater a esse momento em que o evangelista, ele registra esse fato, porque você sabe que há grupos que antigamente criam que Jesus era apenas divino, ele estava num corpo humano, mas ele era apenas divino. Então, o seu sentimento, o seu sofrimento, aquilo que ele passou por aquele momento, não tinha tanto peso. Porque se a gente for crer assim, nós vamos tirar este valor do sofrimento que ele passou, do sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. Mas todas as tentativas que tem aí os autores dos filmes, os diretores, de tentar expressar o sofrimento de Jesus, está longe daquilo que nós sabemos que foi realmente o sofrimento de Jesus. E nós percebemos a expressão do sofrimento dele a partir do Getsêmani. João, ele não narra com detalhe como Mateus faz naquele encontro de Jesus, ou daquele momento de Jesus no Getsêmani. Quando Jesus ali convida os seus discípulos, ou pelo menos os mais chegados, e vão ter um momento de oração, e ali ele se afasta um pouco mais dos seus discípulos, e ali ele tem uma luta com ele e com Deus, dele com Deus, no momento em que ele sente todo o peso do nosso pecado sobre ele. Um momento de muita angústia, um momento de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, porque estava naquele momento ali todos os nossos pecados, todas as nossas, os nossos erros, mas também as nossas lutas,
que travamos estava sobre ele naquele momento. Diz a narrativa de Mateus que ele então se angustia de tal forma que ele começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a sua angústia naquele momento, quando ele sente o peso do pecado da humanidade. João, então, ele narra isso com muito mais breve, ele não é tão detalhista quanto isso. Mas quando chega nesta narrativa da ressurreição de Lázaro, ou do encontro de Jesus com a família de Lázaro, nesse momento e nesse instante, ele narra com muita propriedade esta emoção que Jesus, então, se coloca, que ele esboça nesse momento da perda. Ele vai em direção àquela família e há uma narrativa, um comentarista, e diz que Jesus vai com esse sentimento, realmente o sentimento da perda. E aí ele faz um comentário e faz uma interrogação que com certeza eu e você também teríamos. Mas Jesus não estava indo para ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Qual o motivo de ele ter chorado naquele momento? Se ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, por que chorar? Seria apenas uma forma de mostrar uma sensibilidade? Foi uma forma teatral de mostrar um sentimento? Ou foi real? Lá o comentarista ele faz essas indagações, mas depois ele completa dizendo que naquele momento, quando Jesus estava a caminho de encontrar com aquela família que estava passando por aquele momento, o que veio em seu coração, em que ele estava vivendo a completa humanidade, você sabe que ele deixa a sua glória, e se faz homem como nós, ser humano como nós, e ali ele estava completamente nesse corpo ser humano. Embora ele tinha um ato à frente, que poderíamos traduzir e dizer um ato divino, um ato de ressuscitar alguém, trazer alguém depois de 4 dias à vida, naquele momento em que eles têm a notícia, ele está naquele momento totalmente nesse corpo físico que ele como nós, e que ele sente o impacto então daquela notícia. Mas eu tiro também, queridos, desse texto, eu sempre digo o seguinte: nós crentes temos, com a mensagem, nós cantamos aqui, temos a oportunidade de cantar em todos os momentos da nossa vida. Alguém de vez em quando indaga assim: mas vocês crentes são engraçados, tem sepultamento, vocês cantam, né? Mas porque nós temos a certeza daquilo que a palavra de Deus nos garante e fala para nós. Nós pronunciamos aquilo que nós temos convicção. Se temos convicção da eternidade e do céu, nós cantamos sobre isso, nós falamos sobre isso. Acho interessante a palavra de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele começa a discorrer a respeito da ressurreição e da dúvida que as pessoas tinham a respeito da ressurreição e da eternidade. Quando ele fala que na eternidade não habita corpo corruptível. E por isso a experiência de passarmos então para um corpo glorioso, um corpo incorruptível. E aí, enquanto estamos nesta vida, enquanto estamos nesta esfera de existência, precisamos experimentar a morte. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, esse é um tema difícil para uma noite de quarta-feira, quando nós temos vindo para o culto de oração, quando está todo mundo falando aí de muitas coisas, e o Senhor vem falar sobre isso. E por quê? Porque na realidade nós precisamos não nos preparar, porque estamos preparados, mas perceber, porque desde que eu cheguei aqui, há 3 anos, algumas famílias passaram por processos de perdas. E quando a gente visita essas pessoas, a gente percebe tanta angústia no momento em que se perde. E a gente fica assim pensando: quanto tempo a gente separa para chorar com alguém, ou para chorar por alguém?
a semelhança de Jesus, que foi em direção àquela família, e ali ele esboça o que ele mais tinha, né, da sua emoção, ele externa, ele chora, ele coloca para fora, né, num soluçar, esse sentimento forte, a perda. Eu me incomodo porque muitas vezes, querido, a gente não permite que o outro chore. Você já percebeu isso? Quando alguém bate nas costas, diz: não chora não, seja forte. Como ser forte? Esse momento é o momento que eu quero ser frágil. É o momento que eu quero chorar, é o momento que eu quero sentir. E que você entenda a dor que o outro está sentindo. A semelhança de Jesus. Porque ele sentia uma dor. Ele sentiu o impacto. Ele sentiu a pressão. E o que mais nós precisamos, quando nós perdemos alguém, é externar essa dor. É falar dessa dor. É trabalhar esta dor. Às vezes eu fico preocupado que eu sei que há pessoas que estão sozinhas. Ficaram sozinhas. Ficaram sozinhos. E como externar para quem esta dor? Para quem falar disso? Para quem compartilhar desta dor? E às vezes nós, em família, nós nos distanciamos muitas vezes e não choramos com o familiar. Eu costumo ir à casa das pessoas para, de uma certa forma, tratar e cuidar e até de uma certa forma ajudá-las a trabalhar isso. Porque eu cresci, queridos, ouvindo a seguinte frase: homem não chora. Eu internalizei isso. Na congregação que eu estava, que eu pastoreei durante 8 anos, né, começamos lá no início, né, do zero e tal, trabalhamos durante todo aquele período. De volta e meia eles cismavam de fazer uma homenagem para mim. E aí, um dia, das pessoas lá da direção disse para mim assim: interessante, por mais que a gente tente fazer, nunca vi o pastor chorar. Eu disse: olha, realmente é difícil, porque durante muito tempo eu internalizei essa expressão de que homem não chora. Fechei isso mesmo. Não é que eu não choro, eu choro. Quando eu chego em casa sozinho, eu choro. Quando eu estou perto de alguém, eu até, numa situação delicada, de família, de perdas, eu até dou uma emoção, mas às vezes eu seguro. Mas o que me sensibilizou muito durante esses dias, além das perdas que nós passamos como igreja, um choro que mexeu muito comigo. E aí, por isso eu digo que muitas vezes em família nós não choramos pelos nossos familiares. Quando no culto de renovação de votos aqui, numa oração, a voz embargada do pastor sobre os problemas familiares que às vezes vêm até ele, e aquilo me mexeu, me comoveu, mexeu comigo e acho que mexeu com toda a igreja. Porque acho que muita gente nunca tinha visto, né? Ele tão emocionado como ele estava aquele dia. Mas uma emoção real. De alguém que estava sentindo realmente, vamos dizer assim, a morte de relacionamentos, que ele viu desenvolver, crescer e casou, e depois se viu acabar. E a gente então volta a dizer que muitas vezes nós não conseguimos chorar com o outro, não conseguimos chorar com o filho. Nossos filhos precisam nos ver muitas vezes chorar. Eu estava dizendo que muitas vezes eu não choro, tenho assim essa dificuldade, claro, nos meus momentos sozinho com Deus, mas nós precisamos muitas vezes chorar, nos derramar diante de Deus, a semelhança de Jesus, não somente diante do fato da morte, mas diante dos fatos que às vezes nos circundam, nos atingem. Precisamos chorar pelos nossos filhos, não pela nossa decepção, mas chorar
pela preocupação, nem tampouco, melhor dizendo, chorar pela preocupação do que os outros estão pensando pelo caminho que eles escolheram, mas precisamos chorar, sim, para que eles se encontrem, se encontrem com Deus, tenham um encontro com Jesus. Precisamos e devemos chorar por eles, quando esses estão em pecado, quando estão distantes da realidade de Deus. Precisamos chorar por eles. Precisamos chorar por aqueles que estão indiferentes, por aqueles que deixaram com que os seus corações se endurecessem, e que a voz do Evangelho parece que não mais causa sensibilidade, não sensibiliza mais o coração. Precisamos chorar por aqueles que estão perdidos, pelo menos no nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver. Pessoas que às vezes na nossa forma de ver dizemos, parece que não tem mais jeito. Precisamos derramar lágrimas por eles. Por um tempo a nossa emoção começa a ficar um pouco petrificada, deixamos que a razão tome mais lugar. Claro, não podemos perdê-la, mas a razão passa a ocupar o lugar também da emoção. Não conseguimos equilibrar a emoção e a razão, deixamos somente a razão, esquecemos a emoção e deixamos de chorar, junto com a nossa família, junto com aqueles que precisam, junto com a igreja, num momento de luta e de dificuldade. Esposo que não chora com a esposa, esposa que não chora com o esposo, que não derrama as suas lágrimas, que não se emociona no momento em que precisa ali demonstrar a fragilidade do coração. Nós ficamos muitas vezes, usar uma palavra aqui, não é bem isso, mas sem a sensibilidade necessária de tratar com os fatos, e aí nos distanciamos, falamos, mas não nos sensibilizamos com as questões. Precisamos então, dentro do nosso lar, chorar. Precisamos chorar com aqueles que choram. Jesus foi chorar com aquela família, foi ali derramar o seu coração com ela, porque sabia que eles estavam precisando da presença dele. Ele foi ali chorar. Nós precisamos chorar então com as pessoas que estão passando. Precisamos resgatar essa emoção dos nossos relacionamentos, a semelhança de Jesus. Ele chora nesse momento, ele chora no Getsêmani, ele chora diante de Jerusalém, ele lamenta diante da cidade que o rejeita, diante de uma cidade que não atende a sua voz, de uma cidade que se distancia, ele lamenta. Então, momentos em que Jesus demonstra a sensibilidade, o seu choro pela incredulidade, o seu choro pela dor do outro, o seu choro pelo pecado da humanidade. E a semelhança de Jesus, precisamos nos emocionar muitas vezes e derramar as nossas lágrimas, a nossa emoção. Precisamos resgatar esta emoção dos nossos relacionamentos, porque muitas vezes temos dificuldade de lidar com a perda e com a tristeza do outro. Temos que vencer isso e colocar em prática o que a Bíblia nos orienta: chorar com os que choram. Porque se alegrar com os que se alegram não é tão difícil, né? Se a gente vai para uma festa, mas chorar com os que choram já é mais difícil. Demanda um pouco mais de cuidado. Chorar com os que choram é mais difícil. O sofrimento não é uma coisa bem boa de ser vista, não é? Mostrar fraqueza, muito menos. Mas a Bíblia diz que é melhor às vezes estar na casa que está em luto do que a casa que está em festa. Mas é claro, como seres humanos, nós queremos estar mais na casa de festa do que na casa de luto. Tinha uma música que eu, graças a Deus, não escuto mais. Quando eu ligava o rádio para escutar, aquela música falava umas coisas só de alegria, só de alegria, só de alegria. E uma frase dizia assim: show tristeza. Tocava nas rádios evangélicas, era uma música evangélica. E
eu acho que alguém se mancou e disse assim, essa música não pode ser tocada, não. Porque nós temos momentos de muita alegria, de muita felicidade. Agora, se você diz, show tristeza, quantos irmãos aqui hoje, ao ouvir eu falar sobre esse tema, a tristeza chegou ao seu coração? A lembrança, a recordação veio. E como é que eu posso dizer, show tristeza? Porque a Bíblia manda, sim, manda me alegrar com os que se alegram, mas manda eu chorar, me entristecer com os que estão tristes. Então por que show? Não, venha. Porque nos momentos em que Jesus viu as pessoas de maiores dificuldades, ele disse, venha. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí a frase final, e encontrarei o quê? Descanso. Descanso para vossas almas. Porque o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí diante disso nós temos alguns desafios, né? Então coisas a fazer nos momentos de ver o outro, no momento de tristeza. Eu costumo dizer que o Evangelho nos faz resilientes. E a resiliência é aquela pessoa que consegue, ou ser resiliente, é a pessoa que consegue transformar, muitas vezes, a tragédia, a perda, em motivação para continuar. A religião, ou há religiões que faz com que a pessoa se sinta resignado. Resignado é cruzar os braços e aceitar a vida como ela é. O Evangelho nos traz a esperança, de vida eterna. Isso nos faz resiliente, porque nos faz ter a esperança de que um dia nós encontraremos aquele que partiu, aqueles que se foram em nossa frente. Há religiões que fazem com que as pessoas fiquem resignadas. Se foi, partiu. Mas o Evangelho nos faz resilientes, nos faz ter a esperança, nos faz crescer a esperança de que nós encontraremos com esse Jesus maravilhoso. Mas uma outra coisa que nós precisamos fazer quando o outro está num momento assim, é respeitar o sofrimento do outro. Há muitas pessoas que criticam o outro, mesmo quando ela está no meio de uma crise. É possível ouvir, como eu disse, não chore, seja forte, quando na realidade não há nenhuma vontade daquele se sentir forte naquele momento. Naquele momento não há nada que o faça se sentir assim, porque alguém que está chorando, quando a gente diz, não chore, seja forte, você está dizendo que ele está sendo fraco naquele momento. E quem disse que chorar é ser fraco? Foi o que nós aprendemos, Muitos homens aqui aprenderam comigo isso, Homem não chora, porque chorar é fraqueza. Mas a falta de choro mexe um pouco com a nossa saúde, O diagnóstico que eu tive quando fui tratar lá dos problemas do coração foi isso. Emoção, fortes emoções. Ele disse, você não tem muito, externa muito essas... Eu digo, não, eu fico guardando muitas vezes as coisas e por aí vai. Pelo fato de a gente querer ser forte, no momento em que nós precisamos ser frágil. E o outro que está ao lado precisa estar junto, chorando com aquele que chora, sem tentar fazer com que ele, naquele momento, se sinta fraco, porque na realidade ele não está fraco, ele está fragilizado. Repito, ele não está fraco, fragilizado ele está. Mas quando estamos junto com alguém que se perdeu, alguém ou alguma coisa, porque esse sentimento, muitas vezes a gente pensa assim, alguém que morreu, então, que perdeu alguém, então está com esse sentimento. Não. O sentimento de tristeza e de luto vem por muitos motivos. Perda de emprego, perda de um relacionamento, assalto, certo?
acidente automobilístico e muitos outros acidentes de percurso faz com que as pessoas se sintam entristecidas e carentes da nossa atenção e cuidado. Então, nesse momento é hora de ter paciência com o outro, de colocar em prática a tolerância e permitir que a pessoa chore, se derrame o quanto for necessário. Eu posso imaginar naquele momento em que Jesus vai em direção, à residência ali em Betânia, o momento em que ele se derrama diante, de seus discípulos, a ponto de os discípulos dizerem assim: veja, quem lembra da frase? Hein? Veja como ele o amava. E a Bíblia diz que eles eram amigos. Então, o amor o constrangia a isso. O amor dele o constrangia a isso. Mas há alguns comentaristas, deixa eu voltar um pouco ao texto, a gente está fazendo umas aplicações, mas deixa eu voltar um pouco ao texto, a questão teológica, que alguns comentaristas dizem que ele também chorou pelo fato da existência da morte. Porque a morte era fruto do que mesmo? Ou é fruto do que mesmo? Hein? Fruto do pecado. E é um comentarista que com muita propriedade ele diz assim: mais uma vez, o pecado venceu. Porque a morte física, ela entra nessa existência, entra neste mundo por conta do pecado. E esse comentarista, com muita propriedade, ele diz que Jesus chora pelo fato de ele perceber que ela mais uma vez atinge alguém, mesmo sabendo que ele poderia vencê-la. Muito interessante esse fato. Mas continuando aqui, falei que respeitar o sentimento do outro, é hora de ter paciência, de colocar em prática a tolerância, de permitir que a pessoa chore e derrame o quanto for necessário. E aí é necessário de estar em silêncio, permitindo que a pessoa fale aquilo que ela sente vontade, sente necessidade de falar. E por último, lembre-se que é preciso chorar menos. Há pessoas que quando vão a alguém para acompanhar alguém, às vezes choram mais do que a pessoa que está ali, sentindo. É porque as demandas do seu interior, das suas perdas, não foram trabalhadas o suficiente. Por isso que todos nós, quando vamos se preparar para aconselhar, nós precisamos tratar as nossas demandas, tratar os nossos problemas e perdas e as dificuldades, para poder dar um atendimento a contento. Porque senão você encontra uma pessoa sofrendo, você passa a sofrer mais do que ela. Ao invés de você consolar, você acaba sendo consolado e a pessoa continua na sua luta ali. Então é preciso você entender que se você não consegue, paciência, mas é preciso você entender que você precisa focalizar o outro. Então isso nos desafia a lidar, a aprender a lidar com as nossas próprias demandas. Então assim seremos capazes de encontrar uma saída ou sentir de Deus o alívio para o momento que se vive. Jesus, naquele momento, quando encontra com aquela família, embora sabia que ele tinha o poder para trazer de volta a Lázaro, mesmo depois dos 4 dias, ele se mostra sensível àquela dor e àquela perda, demonstrando para nós que, embora nós não temos o poder de trazer ninguém, mas temos a possibilidade de chorar com alguém, de ajudar alguém, de lutar com alguém, junto com alguém, no momento de sua luta e perda. Quero lembrar que a palavra de Deus nos dá alguns focos, algumas flashes a respeito disso, quando nós estamos vivendo no sofrimento. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas ele diz isso: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições do tempo presente não hão de ser comparadas à glória
que nos espera, que está sendo preparado para nós, ou que já está preparado para nós. O apóstolo Paulo, no momento de grande luta pessoal, no momento em que ele começa a lutar com algo que se chama espinho na carne, ele ouve a seguinte expressão: pode me ajudar? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza ou na fraqueza. Muitas vezes estamos necessitados, preciso dessa graça de Deus no momento dessa luta, no momento da perda, do sofrimento, da tristeza. Precisamos conviver, né, com esta situação, com essa luta. E por último, queridos, queria deixar com vocês essa expressão especial, maravilhosa, profunda do profeta Abacuque. Porque todos nós passamos por lutas, não é? Há um hino que diz, né? Temos por lutas passadas, já citei isso num outro momento, né? Umas terríveis, outras até um pouco, tanto cruéis. Mas o Senhor tem livrado, tem sustentado, não é, os seus servos fiéis. E Abacuque fecha o capítulo 3, nos dando assim uma palavra de esperança, e por isso que eu digo que nós nos tornamos resilientes. O Evangelho nos torna resiliente, ao invés de apenas resignados. Com esta palavra de Abacuque, eu quero fechar ainda, quando ele diz lá no capítulo 3, no verso 17 e 18, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Que palavra especial para um momento como este. Tenha, querido, confiança. Peça a Deus sempre forças nos momentos em que somos desafiados e quando lutamos com a nossa tristeza, com as nossas perdas. Mas peçamos a Deus. Paulo fala que conforme nós somos consolados por Deus, nós somos preparados para consolar aqueles que estão vivendo a mesma demanda, ou seja, a mesma tristeza, ou uma tristeza parecida com o que, né, estamos vivenciando. Que Deus nos abençoe a vivermos desta forma, a termos como igreja. Eu achei muito interessante, quando estava visitando a irmã Alda essa semana, e fiz lá uma visita e também reunimos a família para um momento, né, de acompanhamento e tratamento, como sempre fazemos em alguns casos. Passou por lá um casal e fizeram um almoço para a família. Eu achei aquilo tão bonito, queridos. Achei muito bonito. Nós precisamos vivenciar mais isso, né? Talvez até você já tenha feito em algum momento, tenha ido chorar com os que choram, né? Socorrer alguém num momento assim. E eu fiquei assim impressionado, porque esse cuidado nós percebemos na igreja, né? Talvez você ainda não teve essa oportunidade, mas já teve em outras. Mas achei isso muito interessante, muito bonito, e queria compartilhar isso comigo, com os irmãos, porque foi uma experiência muito, muito especial para mim. A irmã diz assim: poxa, passou um casal aqui, fez o nosso almoço. Quer dizer, nesse momento, porque o que acontece? A gente fica sem vontade de fazer nada, né? E sempre aparece alguém para nos ajudar. Que coisa extraordinária, querido. Chorar com os que choram. Mas eu queria dizer para você que talvez você esteja chorando sozinho. A gente não precisa ir muito longe. Só olhar aqui a gente percebe que há pessoas que estão chorando sozinhas. Ninguém foi chorar com elas.
Talvez nem o pastor da família foi. Mas eu quero me colocar à disposição de vocês. Quero colocar à disposição, à sua disposição, para orar com você, colocar diante de Deus as lutas pelas quais você tem passado. Porque não é fácil, querido. Talvez você tinha vontade de vir uma quarta-feira aqui e sair daqui radiante, né? Porque riu muito, muitas piadas, muitas... né? E hoje não. Mas o que eu quero implantar no seu coração é esse desejo de você se sensibilizar, de nos sensibilizarmos com a luta do outro, com as demandas do outro. Lembrar das nossas próprias demandas, das nossas próprias lutas. Mas desafiar você a estar ajudando o outro, à semelhança de Jesus. Né? De buscar e de se sensibilizar com Ele, com as outras pessoas. Jesus fez isso. E nos deixou esse exemplo. Exemplo a ser seguido. Exemplo a ser colocado em prática. Que Deus nos abençoe, querido, para que possamos assim fazer. Eu trouxe um cântico aqui, eu não sei se a gente é possível cantar. Eu não cheguei a tempo para a gente falar, eu comentar com vocês. Mas se não for possível, a gente deixa para outra vez. E é bem provável de eu nem ter trago o cântico certo. Com certeza não trouxe. Não estou achando. Fica para a próxima. Mas eu quero orar com você, queridos, nessa oportunidade. Queria convidar você a se colocar de pé. Neste momento. E orar com você nesse momento para desafiar você a chorar com aqueles que estão chorando. Mas como também falei, desafiar você a chorar em família, a se emocionar, a se sensibilizar na família. Porque às vezes nós não fazemos assim. Nós lidamos com todas a sensibilidade do outro, até mesmo dos nossos irmãos, mas não dentro da nossa casa, não dentro da nossa família. Então, a outra palavra de desafio é esse. Pais, chore com seus filhos. Filhos, chore com seus pais. Marido, chore com a sua esposa. Quando eu digo isso, é para a gente se sensibilizar com o outro. Não é? Lidar com o outro de forma a se sensibilizar com as coisas. Nós nos tornamos às vezes tão duros, né? Tão firmes, tão seguros, e às vezes temos as respostas mais bem elaboradas, né? Das situações que passamos em família. Mas precisamos mostrar essa fragilidade e vivenciar essa fragilidade com o outro. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus nos abençoe a vivenciarmos isto e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, a nos sensibilizar com o outro que está passando por dificuldades, por lutas e perdas. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Queremos agradecer pela Tua palavra, ó Deus, que nos ensina muitas coisas. E nos ajude, Pai, a trabalhar de tal forma para que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações, mas que também, Senhor, seja de uma forma muito clara, ou mais clara e explanada, para que consiga encontrar, ó Deus, os corações aflitos, entristecidos, os corações necessitados. Que, ó Deus, nós saímos daqui hoje, ó Deus, desafiados a perceber, ó Deus, as lutas que vivem os nossos filhos, as lutas que vivem aqueles que convivem conosco dentro de uma casa. Ó Deus, as demandas que estão experimentando no seu dia a dia.
mas que também, Senhor, saímos daqui sensíveis à dor do outro que está, ó Deus, passando por momento de perda, pelo momento, ó Deus, de luta, seja perda familiar, seja perda de emprego, de saúde, de qualquer uma outra situação que traz ao coração o desafio de chorarmos juntos, de estarmos juntos, de acompanharmos, de sermos amigos lado a lado. Nos ajude, ó Deus, a colocar em prática aquilo que Jesus colocou. Nos ajude, ó Deus, a nos sensibilizar em cada, ó Deus, em cada fato, em cada ocorrência, ó Deus, ao nosso redor. Nos ajude a tirar o coração de pedra e que o nosso coração seja um coração sensível aos acontecimentos, ó Deus, que estão ao nosso redor. Nos abençoe, Pai, e nos guarde. Nos ajude, ó Deus, também a vivenciar, ó Deus, sua experiência com o Senhor dia após dia, de buscar a Tua presença, Senhor, e de também, ó Deus, nos derramar diante do Senhor, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, diante das nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares, protegidos, guardados pelo Teu grande amor. Pois é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Oração silenciosa, vamos estar, então, concluindo nosso culto desta noite.